queria perguntar para o seu Tanakai é assim, aqui para as nossas bandas, né? Esses pontos, ternura, dociez, meiguice, afabilidade, não é algo cultivado. É até o contrário, né? Se você demonstra essas virtudes, você é encarado como um fraco, né? Porque aqui é cultivado o confronto, a guerra. Então, a gente não é levado a isso. E eu gostaria de saber como que a gente nutre essa ternura, essa dociez, essa amiguice, essa afabilidade dentro do nosso íntimo. Como que a gente pode começar a nutrir isso? E também, se você puder explicar, por favor, a diferença de uma coisa para outra, porque na minha ignorância, na verdade, é muito sutil a diferença de um para o outro. Então, se você puder aprofundar essas quatro virtudes, eu agradeço. É interessante porque ternura é acolhimento, ternura é o ajuizamento, ternura é a compaixão. Ternura é o esboço da compaixão. Quem tem compaixão é terno, porque entende que por mais que tenha inteligência, não é mais do que o outro ignorante. Então ternura não compara, ampara. Não apenas padece, mas se compadece por este tipo de compaixão. A ternura é um ato de coragem da atitude da educação. Mediante a carruagem que vai à solta da sensibilidade, não apenas de se entretecer, nem muito menos sofrer, mas de se compadecer com esperança, porque quem tem ternura no coração pode até ter dor, mas jamais terá sofrimento. A ternura é uma sabedoria que nos dá, além da escolha, a convicção do melhor em nós. Mesmo que tudo em volta de nós arruína, a ternura é a usina da afabilidade. A afabilidade, por nós, se faz de uma forma tão sutil que para ela fruir ao outro, eu preciso dar o exemplo em silêncio. Mas a afabilidade, ela não é contra o tempo, mas ela me dá um tempo a mais do externo, ela me dá uma atemporalidade interior, aonde eu entendo que eu tenho o poder de comandar o tempo por dentro de mim, quando eu compreendo por afabilidade e ternura que a calma e que a paciência me rejuvenesce, não me envelhece. Aqui no Ocidente você tem calma e paciência com os outros, hein? Mas vocês, por falta de ternura, com todo o respeito, e de afabilidade, não entendem que são passos a passos de boa vontade em Cristo, de reacordar-se de verdade com calma e com paciência. A calma, virtude, e paciência, virtude, não é para o outro, é para consigo. É um amparo íntimo que a afabilidade com a ternura nos doa. E assim, com esta ternura, afabilidade, calma e paciência, nós começamos a ter uma grande bravura. Não é duelar com a nossa consciência, nem com a nossa mente, nem com o nosso ego, hein? Mas nós começamos a nos inspirar pela alma, mediante a fonte viva de Cristo pelo Espírito, nos ajudando e nos mudando e nos moldando de dentro para fora com dociez. A dociez é uma coragem, porque a dociez não revida, acolhe. Não ouve, escuta. Não enfrenta, ampara. Você entende isso? Hein? Tudo isso é Cristo. Porém, ternura, afabilidade e dociez vêm com lucidez, aonde a nossa sensibilidade se educa por resiliência e por determinação sóbria
dos nossos erros, dos nossos acertos, mas crentes em luz viva em Cristo, da nossa memória íntima de afeto, ternura, afabilidade e dociez, aonde nos preenche da boa vontade da meiguice. Tudo isso são conquistas íntimas que com meiguice eu não vou mais me agredir. Eu não vou mais precisar me ocupar com a culpa e me amaldiçoar na tortura do medo. Hein? Eu não vou precisar mais me afogar em mágoa. Hein? Eu não vou mais precisar viver na chibata do rancor ou no secume da dor e do sofrimento de não perdoar alguém ou levar o mal do outro na minha intimidade também. Então, esses 4 pilares despertam em nós um senso de afeto, aonde eu não preciso ver para ter fé, aonde eu não preciso saber para crer, e aonde Cristo não precisa ser adorado lá fora, mas por onde Cristo, pelos meus olhos de afeto, pelos meus sentimentos em afeto, junto com lucidez, resiliência e determinação, em nome de Deus e da vida em Cristo, se faz vivo dentro de mim. Wishintansa. Mais ou menos isso. Hein? Muito pouco tempo eu tive que explicar rápido. Hein? Nenhum desses sentimentos lhe deixa incapaz de superação. Nenhum dessas virtudes te deixa fragilizado por atitude de se ver a mais todos os dias. Nenhuma dessa virtude é passiva de atitude de justiça por ajuizamento. Porém, todos esses pilares que eu dei, esses 4, particularmente o que eu estudo no budismo Amitabha, é o que concretiza dentro de mim com outras virtudes o chamamento do Cristo. Por onde Deus se faz por mim, além de qualquer tipo de crédulo de existência, mas a quem eu posso despertar essa chama viva pela minha luz que deixou de ser morta, amando ao outro também, respeitando ao outro também, acolhendo ao outro também, amparando ao outro também. Porém, este também é porque tudo que eu dou para o outro sobra dentro de mim, hein? E tudo que eu faço ao outro é um acumulado em mim, em Cristo, em Deus, em vida, por amor. Porém, para que isso desperte em mim esta vida que não precisa temer a morte, essa luz de esperança que não tem mais dúvida por falta de sorte, necessita da simplicidade em Cristo e da humildade de um ser humano cheio de defeito, mas servo de Deus. Deus, vida. E se eu sou servo da vida, e se eu comungo com Deus, como eu vou desfazer da verdade e realidade dos outros? Hein? Como eu vou maldizer se o outro ama ou não ama? Porque Deus em mim é paciência. Deus por mim é calma. Deus por mim faz em mim coragem por ternura, lucidez, determinação, resiliência com afabilidade, resistência, empoderamento e autonomia espiritual com dociez. E também me dá a meiguice que me ampara para que eu não me fira, não me machuque por dentro, para que mesmo me faltando, eu não deixo de amparar por fora. Somente assim a caridade é a salvação. Mas nós respeitamos, nós entendemos que tudo é sistema de evolução. Nós é ignorante, mas não ignora ninguém. Hein? Continua. Sr. Tanakai, antes de eu passar para o Everaldo, vamos responder essa pergunta que está na tela? É do Rafael Gacelin. Ele fala assim: boa noite a todos. A maioria de nós, quando pensa na humildade, não a considera como remédio para a nossa própria arrogância e presunção. Tanakai, como você conseguiu alcançar a humildade em si? Tanakai não alcançou humildade.
a humildade alcançou Tanakai. Como a humildade há de alcançar todos nós. Como uma virtude vai nascer do nada. Porém, uma virtude surge da nossa ignorância. Eu, durante muitos anos, ignorei isso que eu estou falando. Séculos. E outros mais séculos eu copiei e plagiei isso que eu estou contando. Agora, há pouco tempo, que eu vivo em realidade e em espírito, isso que eu estou falando. Então, a humildade brotou da minha ignorância. Não a ignorância do que eu sabia, mas era da ignorância do que em mim ainda eu desconhecia. Está respondido, hein? Porque Deus não coloca virtude nos homens. Deus coloca luz de esclarecimento na vista da humanidade. Cabe a cada um, mediante o seu foco e desfoco de como se ama ou não se ama a si mesmo, servir-se a si próprio pelo que enxerga a lamparina da sua razão. Ou anular-se por si só, pelaquilo que mal e porcamente vê, pelos apegos das suas verdades e pelos apelos até da sua razão, mas que não causa um pirilampo de paz na vossa intimidade. Vishintansa. Graças a Deus, hein? Muito bom isso, hein? Amitabha nunca disse nome Cristo, mas todos os ensinamentos de Amitabha, que são inferiores, como vocês entendem, né? Porque foi mais simples do que Jesus Christ, mas fala exatamente o que o Cristo é. Amor, não tem meio termo. Porém, quando o teu amor começa a ter rótulo de tem que amar por causa disso, já começa a enfraquecer o que é soberano por natureza. Ame. É como o respeito. Tem que respeitar porque é educado. Não, tem que respeitar porque é humano. É como se amar a si mesmo. É obrigatório se amar, Tanakai? Bom, se você não se ama, toda a lealdade à vida sua é baseada numa mentira. O teu esforço é uma força para fora, não é um reforço de lucidez para dentro. Mas enquanto vocês não entendem isso, tempo é tempo, hein? Fica à vontade, hein? Tanakai, poderia nos ensinar um pouco mais sobre a humildade, a entender um pouco melhor ela e o poder que ela tem e o que ela causa no nosso espírito? É interessante porque a humildade, ela é um atributo do espírito. A humildade é uma comunidade de virtudes. A humildade é a mãe das virtudes. Por isso que ela é a que menos aparece. E com isso ela é a que mais nos enobrece, como homens sóbrios. Mulheres sóbrias, hein? Seres humanos lúcidos, hein? A lucidez, muitas das vezes, sem humildade, ela se baseia por números. E ela se baseia por feitos. Porém, a humildade não precisa da letra lida, descrita e transcrita, mas ela é percebida pela escrita silenciosa do afeto generoso do coração, que já é solidário. Hein? Esse tipo de rótulo não tem preço, tem qualidade. Então, a humildade qualifica a nossa expressão humana no existir interior, além da vida exterior que temos comumente com qualquer um. A humildade é o tônico da sobriedade, porque sem humildade a lucidez se resseca com o intelecto. Com humildade a lucidez se aflora com a unicidade da mesma humildade que nos dá a compassividade da inspiração da empatia. Sou o outro, por mais que o outro ache que não está em mim. Isso é humildade. A humildade é uma igualdade que vai além do gênero, da cor, da raça, da religião e do credo. A humildade dentro da religião é a fraternidade humana.
Estou dando vários exemplos. Hein? Porém, a humildade ela não se mostra com a racionalidade humana, mas ela está à mostra com a naturalidade de qualquer um. Graças a Deus, hein? Então, a humildade no espírito dá, doa e mantém a sobriedade da inspiração. A inspiração que a humildade e a simplicidade doa seria o que vocês dizem, meu Deus, eu odiei, mas hoje eu me perdoo com compaixão. Meu Deus, a mágoa sumiu em mim. Tudo o que me fizeram de mal foi liquidado e dissolvido. Eu nem precisei perdoar, mas eu comecei a ficar envolvido de gratidão. Olha a humildade, sorrindo. O sorriso da humildade é agradecer a vida. O sorriso da humildade é gratidão. Mas, meu Deus, eu comecei a ter, antes do perdão, lapsos e colapsos de momentos que eu não me percebia em mim mesmo, mas eu me concebia na alegria alheia. Eu me percebia na vida do outro porque eu comecei a notar que o outro é magnânimo, porque é diferente. Oh, meu Deus! Graças a ti dou, porque a humildade, ela não tem número. A humildade não tem letra, mas porém a humildade é tatuada no coração generoso, afetuoso e solidário por si só. A humildade é uma mistura de compaixão com indulgência, aonde o altruísmo nos deixa ajuizados além da razão. Por isso que a humildade, quando ela usa o cérebro dela, coração, a humildade, quando usa o cérebro dela, coração, começa a imantar no ser um poder do Cristo, que é amar sem ter o porquê. Que é ser a compaixão viva, sem ter por onde. Que é fruir na caridade instantânea, porque o seu exemplo é a maior boa vontade. São estágios não propriamente de consciência, mas são incorporações semi ou conscientes do Cristo que unge a nossa intimidade de vida. Enquanto alguns estudam a imortalidade da alma e, com todo respeito, acham que isso é uma boa nova, nós acreditamos que a boa nova do Cristo é a vida além da imortalidade. Porém, não porque é espírito fora da matéria. A boa nova do Cristo é entender que dentro da matéria em espírito, eu posso sim viver uma vida além de qualquer tempo e espaço de imortalidade. Quando eu tiver esse 7 passo, não que Tanaka está doando, mas que Buda me ensinou, começa-se por paciência, passa-se por calma, visita-se a gratidão, educa-se a sensibilidade, estuda a compaixão, frequenta a educação, que seria o ajuizamento, a lucidez, e por último e sempre se educa pelo silêncio, cheio de afeto. Esse passo a passo não é receita pronta, mas necessita mais de que coragem, precisa de atitude em nome do amor, pelo Cristo, para seguir. Aí você não vai precisar só de livros, você vai precisar de um coração nobre. Aí você não vai precisar de uma biblioteca na cabeça, você vai precisar enxergar Cristo em qualquer um. Graças a Deus, hein?